Caríssimos companheiros e companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre. E eu gosto sempre de começar desse jeito porque é a felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque na maior parte das vezes, lá fora, no nosso dia a dia, espíritos imperfeitos como nós somos, não reunimos condições de estarmos perto dos bons companheiros como aqui dentro. As casas André Luiz existem há 70 anos. Mesma coisa que a espiritualidade dissesse assim para a gente. Estamos gostando do trabalho, estamos gostando da forma como está sendo conduzido e vamos continuar. O que isso nos dá certeza como estudantes? E neste momento nós estamos perto dos bons. Então, luzes vermelhas, prateadas, douradas, avermelhadas, nos aparecem no horizonte mental. Hora ou outra, fecha os seus olhos, veja o que te acontece dentro de você. E automaticamente nós vamos começando a entender o bem dentro de nós. A espiritualidade trabalha sutilmente conosco, porque ainda somos mais acessíveis ao mal. A bondade, as coisas benignas que nos acontecem ainda é muito sutil para nós. Mas iniciamos então um processo de entendimento. Feche os olhos, vejam as luzes, as transformações que existem durante a palestra, que é o tratamento que cada um de nós está recebendo nesse momento, que é o respeito com o qual Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, e o seu exército de luz, que trabalha incessantemente para que nós continuemos no processo de evolução, para que nós, a cada momento da nossa vida, estejamos mais qualificados, escolhendo melhor os nossos pensamentos e as nossas ações. Como foi dito pelo companheiro, nós vamos falar das obsessões. Importante tema, o qual nós deveríamos constantemente conversar. Até porque a obsessão é algo extremo natural diante do nosso momento de evolução. O ato ou obsessão, ele não é para ser sentido ou pressentido como algo extremamente de amedrontar, de causar medo, porque ele ainda é uma constante natural entre nós, porque somos espíritos imperfeitos. A todo momento, hora ou outra, temos pensamentos inadequados. E exatamente quando nós estamos diante dessa oscilação entre o bem e o mal, é que nós cedemos condições para que espíritos se aproximem da gente, naveguem na nossa mente. E como é que nós entendemos isso então? Nós temos que entender como condição natural, não aceitável. Não uma condição aceitável, uma condição natural. Aí você diria assim, quem é que está sendo obsediado ou passa por esse problema? Todos nós, sem exceção. Todos os que são, às vezes, muito inteligentes e os que são pouco inteligentes. Todos estão, a cada momento, cedendo à oportunidade do assédio da espiritualidade do mal. Aí você diria assim, mas eu sendo um ser com atitudes e pensamentos benignos, eu consigo atrair os maus espíritos? É como eu disse, quando nós amadurecermos sob a nossa posição, na nossa evolução, nós vamos entender que isso é natural, aceitável não, natural. Por quê? O que os espíritos do mal, ou espíritos mal informados, eles querem investindo sobre a nossa mente? Exatamente em sugar a energia que nós temos, sugar o nosso melhor. Por que sugar? Porque a energia ocasiona um bem-estar a eles quando eles estão nesse processo negativo. É a sobrevivência no momento. Por que eles fazem isso? Orgulho, vaidade e egoísmo. Às vezes o simples fato de comandar alguém, mandar verdadeiramente, é influenciar nas atitudes. Acontece isso todo momento, o livro dos Espíritos, acontece isso todo momento, o livro dos Médiuns. Nos ensina, então,
algo em que nós ainda temos dificuldade em prestar atenção por questões de precisar de cada vez mais qualificação para isso, e automaticamente vai nos trazendo a consciência do invisível, porque é exatamente por esse caminho que nós estamos indo. Quando Jesus diz, né, numa pretensão, né, numa colocação futurista para nós, e quando formos puros de coração conseguiremos ver a Deus, significa que ver o mundo espiritual, entender o mundo espiritual, mesmo na condição de encarnados um dia, nós conseguiremos. Nós vamos estar diante desta possibilidade futurista. Então hoje nós estamos ainda no conceito de aquisição de informação. E automaticamente, por isso que eu falo, presta atenção nas coisas boas que te acontecem quando você está aqui. Aqui é a certeza dos bons companheiros espirituais. A casa passou por vários problemas financeiros, a casa passou por várias situações econômicas, e a casa está de pé. Quem mantém a casa de pé não são os administradores materiais, os que estão incorporados, os que estão no cárcere da matéria, que estão na vida. Quem administra a casa é a espiritualidade maior. Então, a certeza que nós estamos perto dos bons. Por quê? Porque já é colocar dentro da nossa mente a ideia do invisível. A ideia daquilo que a gente ainda não vê e daquilo que a gente sente, alguns sentem de maneiras diferentes. Então é importante se falar do processo obsessivo sem medo. Puxa, mas eu passo por um processo obsessivo? Passamos, hora ou outra acontece isso. Mas sem medo. E sim, a cada vez que a gente se instruir, a gente consegue adquirir o quê? Armas para evitar, para diminuir o assédio da espiritualidade do mal. Então existem 3 tipos de obsessão importantes de serem faladas. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples, quando o espírito infiltra pequenas ideias que colocam o teu pensamento em dúvida. A partir do momento em que você tira do eixo aquilo que você não tem mais certeza que fez ou faz, ou pensa, automaticamente começa um processo obsessivo simples. E isso é uma coisa extremamente minuciosa. Você diria, quando que isso pode acontecer? Um exemplo, por exemplo, né? Você entra na sua casa, abre a porta, fecha a porta e tranca, e segue o seu caminho dentro da casa. De repente vem aquele questionamento íntimo: eu fechei a porta? Ou não fechei? Você acabou de fazer. Aí você fica em dúvida: eu acho que eu não fechei a porta. Ou eu fechei? Eu vou ver. E você volta para ver se fechou a porta. Já aconteceu com você, né? Você volta para ver se fechou a porta. O que quer dizer isso? Você coloca em dúvida aquilo que você faz, nas minúcias, nas coisas mais simples. Eu estou dando um exemplo. Existem muitas formas que a espiritualidade vai se infiltrando. O que o Espírito fez naquele momento? Ele botou uma dúvida no seu pensamento e você entrou na dúvida que ele colocou. Quer dizer, naquele instante, você perdeu o domínio sobre os seus pensamentos, perdeu a certeza sobre si próprio e automaticamente cedeu à vontade do Espírito que estava investindo em você. Que a gente pensa que a obsessão é algo que começa com situações extremamente gigantescas. Também atinge níveis grandes, mas ela começa bem minuciosa. A partir do momento em que você ficou na dúvida de você mesmo, na falta de convicção do que se fez, em coisas sutis do dia a dia, ele colocou a primeira infiltração. Eu diria que isso, para ser entendido assim super mais rápido, eu já assistiu aquele filme do Drácula, em que ele bate na porta da vítima, aí ela abre a porta e ele cumprimenta ela e tudo mais tal, e ela fala assim, a vítima, né? Pode entrar na casa dela.
A partir desse momento, no filme, por exemplo, o Drácula já não precisa mais da autorização do dono, ele entra a qualquer momento, porque ele já teve a autorização inicial. É mais ou menos isso que acontece diante da nossa mente, casa. Veja bem que ele quer os nossos pensamentos, porque geram energias sutis importantes aos espíritos. Então ele coloca em xeque o que você pensa. Pô, eu fechei a porta, mas você acabou de fazer aquilo. E a dúvida fica tão sistemática dentro de si, que você acaba crendo que você não fechou, não fez o que você fez. E automaticamente ele se filtrou na tua ideia. Entende isso? Costuma-se dizer que isso é o início do processo de obsessão simples. Na ação mediúnica, que no Livro dos Espíritos ensina, o médium ele começa a dar... Ele começa a agir e dar mensagens que muitas vezes ele sabe que a mensagem ele passou por um constrangimento. Ele tem a certeza de que ele está sob o acesso de um espírito negativo, fato normal na ação mediúnica, e que ele precisa corrigir. Ele ainda consegue discernir a diferença de uma mensagem qualificada, bondosa, de uma mensagem, né, não tão bondosa ou diria, preconceituosa muitas vezes. Enfim, ele passa por um constrangimento no ato mediúnico. E no nosso dia a dia, é as minúcias que nos colocam em dúvidas de nós mesmos, porque a partir do momento em que você não tem mais a dúvida, a certeza de que você fechou a porta, você está passando por um constrangimento naquele momento. Um constrangimento até então sutil, mas você já cedeu a porta, você já deixou ele entrar na sua casa, no seu nível mental, na sua passagem mental. Entende isso? Obsessão simples, né? E a fascinação. A fascinação é algo mais profundo. É quando, no caso dos médiuns, né, eles têm a certeza de que eles já não sabem mais discernir se a mensagem ela foi digna ou não foi. Eles têm a certeza de que foi uma boa mensagem e que o espírito que ele está recebendo é um excelente espírito bondoso. Ele já não tem mais o domínio mental total de si. E dentro do nosso dia a dia, o que acontece, isso no ato mediúnico, né? Dentro do nosso dia a dia, o que acontece muitas vezes é que nós aceitamos propostas e sugestões, às vezes para discutir, para acabar insultando, ofendendo, humilhando as pessoas que estão perto de nós, propostas que nós vamos aceitando como sugestão, embaraçadas no nosso egoísmo, na nossa vaidade e no nosso orgulho. Nós temos a certeza e a convicção da opinião certa, a opinião do outro é sempre errada, e isso ocasiona um dano dentro da nossa vida, porque vai iniciando processos que são amargos, que muitas vezes nós não queremos modificar, porque temos a certeza absoluta de que nós temos a razão. E nessa condição em que nós estamos, os espíritos eles conseguem se empenhar durante mais tempo na navegação da nossa mente, nos propondo situações em que muitas vezes nós não queremos fazer. Um exemplo bastante legal que existe, por exemplo, é Cláudio, na passagem do livro... Eu acredito que é Ação e Reação, em que ele está sentado na sala dele, e entra um espírito e faz uma proposta para ele, como ele fosse dono dos pensamentos dele. Esse espírito tem um conhecimento muito grande sobre Cláudio, conhece as coisas que o Cláudio gosta, e vira para ele e fala assim: Cláudio, eu quero beber. E o Cláudio até questiona dentro da mente dele, falando assim: poxa, mas é muito cedo,
beber uma hora dessa e eu não estou com sede. Mas o Espírito insiste e fala, mas Cláudio, eu quero beber. E o Cláudio vai lá na geladeira, pega uma lata de cerveja, abre a lata de cerveja e a toma. O que acontece aí nesse instante? O domínio que a espiritualidade negativa tem com o Cláudio está vinculado no processo da atividade que o Cláudio gosta de fazer. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós gostamos de fazer. Hoje não é dia da gente falar de vícios. Estou falando só do processo obsessivo. O que acontece diante da nossa vida é que muitas vezes aquilo que nós fazemos, que nós gostamos de fazer, gostamos de falar, gostamos de, enfim, executar, nós temos que ter discernimento se é uma ação benigna ou uma ação maligna em relação a nós. Senão nós formamos exatamente o eixo e o vínculo com a condição de energia da minha ação, pensamento e atitude, que faz com que a espiritualidade do mal não tenha nenhuma dificuldade de acesso sobre a nossa mente em relação à atitude que ela quer. Você diria, o espírito ele bebeu a cerveja? Não. Ele sugou a energia da ação. Quem bebeu a cerveja foi o ser encarcerado, Cláudio, encarcerado na matéria, o encarnado. Ele bebeu a cerveja e saboreou a cerveja. E dentro da mente dele, aonde ele está dividindo ela junto com outro espírito, ele pega a essência energética. Consegue entender a explicação? Espero que isso esteja sendo claro. Por quê? Porque, primeiro, que o espírito convidou o Cláudio a fazer uma coisa que ele gosta. E existem inúmeras situações que nós fazemos dentro da nossa vida que nós gostamos e que elas são atos malignos e que nós damos como conveniente porque nós gostamos de fazer. Existe um processo de subjugação. O processo de subjugação, então, ele é muito mais nas entranhas do pensamento, porque ele já mexe com a condição física. O espírito já se movimenta e tem ações compulsórias ao pensamento do encarnado. Numa discussão, por exemplo, num desentendimento, ato natural de espíritos imperfeitos, que é o que todos nós somos, de vez em quando sai uma discussão ou outra, e automaticamente pode ser agravada pelos atos, gestos, manias, modos da gente fazer. Eu diria que momentos de brigas, por exemplo, que entram em vias de fato, quando acaba um agredindo o outro, muitos processos se iniciam exatamente com a subjugação. Mas o ato de brigar, ele saiu de uma condição de vigília ao ponto de que há muitos momentos, muitos não estão sabendo mais aquilo que fazem. Por quê? Porque depois sentem toda uma condição mental contraditória, aquilo quando se acalma, passa ao ato violento, sente uma condição completamente contraditória a tudo que fez, e o constrangimento é intenso, é imenso. E diante do fato do exercício mediúnico, esses que estão em subjugação, esses são aqueles que falam, que usam palavras de caridade, intelectualidade, postura e gestos completamente característicos da bondade, porque eles usam aquilo como um alicerce exterior para todo mundo ver, e automaticamente é um disfarce para continuar, né? E temos que tomar muito cuidado com o que, quando acontece esse tipo de situação, no desenvolvimento mediúnico ou nas ações mediúnicas, nos trabalhos, enfim. Temos que tomar cuidado com a mensagem. A mensagem é que nos dá parâmetros para entendermos o que é falso e o que é verdadeiro diante dos profetas, até outro tema que existe dentro da espiritualidade. Por que é importante a gente falar sobre obsessão sem medo? Não tenha medo. Por quê? Porque a doutrina espírita ela não está colocada diante de uma condição para que você sinta medo ou pavor.
essas coisas desses filmes que existem, que na realidade quando colocam o sobrenatural, é um medo, um pavor agoniante, né? Porque isso ocasiona ibope. A finalidade aqui, ali é outra. Aqui a realidade daquilo que a gente vive. Todos nós podemos viver relações difíceis com a espiritualidade do mal, em virtude de quê? Da nossa falta de vigília. Aí você diria, como se proteger disso? A reação que nós temos que ter é o ensinamento do Mestre Jesus. Você paga o mal com o bem. Nós baixamos a guarda quando nós estamos em atos malignos. O que eu penso e o que eu executo está aqui dentro de mim primeiro. Dentro da minha mente. Faz parte de mim. Faz parte da minha vontade de ser. E automaticamente eu baixo o meu padrão vibratório. Porque é isso que eu quero diante da minha atuação maligna diante da minha vida. Quando eu estou percebendo que isso está acontecendo e começo a iniciar processos de correção, eu melhoro a minha postura mental. A minha frequência muda de sintonia e eu forneço mais dificuldades para a espiritualidade do mal investir em mim. Automaticamente eu estou corrigindo um ato em que eu iniciei um processo negativo. Então é importante que nós agimos com maturidade. Em que sentido? Primeiro, não é um fracasso ser assediado por espíritos maldosos. Não é um fracasso. Não tenha isso como um fracasso. Nós somos espíritos imperfeitos. Hora ou outra, naturalmente fornecemos essas condições. Agora, quando nós notamos que nós estamos num momento ruim, o que nós temos que fazer é reverter esses processos ruins. Isso está vinculado a preconceitos, posicionamento mental em que eu acho que eu estou diante da minha razão. Porque a todo momento nós estamos em situação de aprimoramento. Então hoje eu tenho uma opinião sobre um fato, uma escolha, uma ocorrência diante da minha vida. Amanhã eu transformo e modifico porque eu estou mais experiente. Todo dia, a experiência me faz melhor. O dia a dia que eu lido com os temas da atividade do ser. E os exercícios do ser quais são? Ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposa, marido, patrão, empregado, vizinho, vizinha. E a situação que todas essas atividades me trazem, enteado, enteada, padrasto, madrasta. As situações que essas atividades me trazem e qual é a maneira que eu escolho como agir. É a minha expiação. Aparecem as dificuldades a serem corrigidas em mim. Aparece a necessidade de eu olhar com outros olhos em mim. Aparece a forma de eu verificar e entender a escolha alheia em mim. E isso tudo vai me acarretando cada vez mais qualificação, pensamento no bem, pensamento postado numa atividade benigna, me coloca diante da dificuldade da espiritualidade do mal de me assediar. Pensamento postado em ações malignas, desconfortáveis a mim mesmo, me colocam na condição possível do assédio da espiritualidade do mal em mim. É uma escolha. Claro que a espiritualidade do mal fica à espreita, esperando a todo momento uma oscilação diante da conduta dos nossos exercícios. Por quê? Porque nós estamos em plena atividade todos os dias. Eu nunca deixo de ser pai, eu nunca deixo de ser filho, eu nunca deixo de ser irmão, de patrão, de ser empregado, de ser vizinho, de ser vizinha. Nunca deixo. Então, quando acontecem os fatos corriqueiros,
aos costumes sociais de espíritos como nós, que na maior parte das vezes são costumes sociais inadequados ainda, precisa de reformulação. Está acontecendo o processo está acontecendo há milênios. Automaticamente, o que acontece hoje? Qual é o momento privilégio que eu considero que hoje está nos acontecendo? A todo momento podemos escolher melhor. O número de informações é muito grande. Olha, nós estamos falando de obsessão. Isso é uma coisa natural em nós há milênios. Há milênios espíritos vampirizam espíritos. Isso é uma coisa natural. Um dia nós fomos os vampiros, hoje somos os vampirizados e assim sucessivamente. Diante do processo de evolução, até parar de fazer isso. Até parar de ceder a esta condição. Natural isso, é natural. Você diria assim, poxa, eu vou ficar com medo quando eu estiver em casa sozinho, porque quando eu estiver em casa sozinho eu posso estar sendo assediado por alguém. Vigie os seus pensamentos. Não pensa nesse problema, pensa na solução. A solução é o meu aprimoramento mental. Por isso que Jesus fala, perdoa o teu próximo, ama o teu inimigo, porque isso te coloca diante de uma postura mental de muita dificuldade de assédio da espiritualidade do mal. Compreende isso? Porque o que nós ficamos pensando é, puxa, será que o espírito do mal perto de mim nesse momento, meu Deus? E a mãe saiu, o pai saiu, a irmã saiu, o tio saiu, o marido não chega. Não é isso. Não é isso que tem que se pensar. O que se tem que se fazer é a vigília. Jesus, de novo, orai e vigiai o tempo inteiro. Porque até no momento em que você acha que você não está pensando, você está pensando. Agora, como estudante que nós somos, estou pensando no quê? O meu pensamento tem que qualificação? Porque não tem nenhum momento da nossa vida nós estamos sozinhos. Agora, eu tenho a espiritualidade do bem para me acompanhar, para nos acompanhar. Nossos anjos de guarda são maravilhosos, mas a gente precisa dar condições para eles terem em nós a possibilidade de nos ajudar. Assédio da espiritualidade do mal também o tempo inteiro. Por que isso é permitido por Deus, nosso Pai, nosso Criador? Exatamente para nos impulsionar a evolução com mais rapidez. A finalidade maior para com isso é exatamente isso. Nós somos espíritos que vivemos juntos, unidos, família, quando estamos encarcerados na matéria, exercício diante dos nossos amigos dia a dia, o tempo inteiro próximos de espíritos. Na espiritualidade, nós estamos próximos dos nossos afins do mesmo jeito. Quais são os seus pensamentos? A maior parte do dia são malignos? Seja uma possibilidade de aproximação daqueles que são afins. São benignos? Segue a possibilidade daqueles que te estão afins. É exatamente para te impulsionar. Você fala assim, puxa, como é que eu inicio um processo em que eu dificulte a aproximação dos espíritos do mal em mim? Aprimore-se. Se direcione a Jesus em pensamento, em atitudes. Reveja todo momento o seu dia. Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala isso. É o segredo das questões. Né? Quando Jesus diz, onde está o reino dos céus? O reino dos céus dentro de nós. Movimente os poderes desse reino em benefício próprio. É possível isso. Quando nós falamos de obsessão, não fica prestando atenção no obsessor, e sim nos seus atos, que forneceu a condição da amizade. Nós não fazemos amizade com gente boa. Quando nós descobrimos que não é tão boa a gente assim, a gente procura uma certa distância, porque a gente não quer saber de problemas, a gente quer saber de viver uma vida confortável, com alegria. Faça isso espiritualmente.
através dos seus atos íntimos que cometemos com os nossos próximos. Seja próspero e feliz em ser bom, em sentir a bondade, em querer a bondade, em encontrar sintonia para isso. A necessidade que nós temos hoje está vinculada a esse processo, nos impulsionar ao bem. Permita que o bem entre dentro de você, em todo momento, em todo instante da vida. Ok? Chegou o momento agora de nós participarmos da reunião através de uma pergunta ou alguma colocação sobre o tema. É só levantar a mão que o trabalhador da casa levar o microfone até vocês. Boa noite a todos. Eu fiquei assim um tanto preocupada na questão da obsessão simples. O senhor citou como exemplo a questão do fechei ou não fechei a porta. Tá? E esse é um fato que tem me preocupado bastante, porque não só a porta, mas se eu desliguei a panela, onde que eu deixei, se eu deixei a chave aqui, por que não está, e coisas assim. Eu, lógico, né? Eu um médico para saber. Falou que pode ser simplesmente um estresse, um cansaço mental, do dia a dia, dos anos de trabalho, sei lá. Então, será que isso também é obsessão? Vou voltar a repetir. É uma ideia que a espiritualidade te coloca dentro da sua mente como dúvida. Não significa que a todo momento isso está acontecendo. Não foca na obsessão. Foca exatamente em se livrar do problema. Passe a ter mais certeza sobre tudo. Todo mundo já passou por isso, até eu já passei por isso. Várias vezes. Isso é natural em nós. O problema que acontece é que a gente vai cedendo. Exatamente isso, cedendo. Você vai no médico, o médico fala estresse. Que é estresse? Claro que é estresse. O que eu tenho que fazer? O médico já disse, eu tenho que fazer coisas para me livrar do estresse, não é? Se o médico, que é o médico, falou, você está estressada, o que significa? Você trabalhou tanto, que o trabalho já não é mais benigno. Ele é maligno. Porque ele está te ocasionando estresse. Você está estressado, você está cansado, você continua trabalhando. É um ato certo ou errado? Eu estou contraditório nisso ou não? Porque o que você fala? Você fala assim, pô, preciso trabalhar. Precisamos trabalhar, claro. Mas precisamos regular o quê? Regular a resistência física. Porque se eu não regular a resistência física, eu vou me matar. É aquela história que acontece, nós somos fabricantes de doença. Por quê? Porque a gente não percebe coisas. Você está preocupada com a obsessão, mas você não está preocupada com o estresse que o médico te disse. Então cuida do seu estresse, que automaticamente a dúvida sobre deixei a panela acesa, não deixei acesa, deixei a porta fechada, não deixei a porta fechada, ela vai diminuir. Automaticamente o estresse também é o trabalho. Tem gente que tem um orgulho imenso de falar assim, levanta às 4 horas da manhã, 5 horas eu estou no trabalho, trabalho até meia-noite. Eu sou um trabalhador forte, eu pego pesado mesmo. Chega uma hora que o corpo não está aguentando. E ele está conversando com você. Você vai no médico, o médico fala, você está estressado, você fala, não, remédio. Para parar de trabalhar naquele ritmo, você não para. Porque você quer aquele dinheiro lá. Você está secundando o quê? Você está dizendo o quê? Prefiro mais a grana que eu estou recebendo do que o que o corpo físico está sentindo. Aí daqui a pouco chega uma hora que acaba tudo, né? Não é isso? Não é? Chega uma hora em que não tem mais resistência e desencarna. Desencarnou de quê? Sei lá, tinha triglicéridos, colesterol, pressão alta, diabetes, tinha um câncerzinho que estava surgindo também. Atos negativos, malignos, que dão acesso a obsessões. Como nós temos ações destruidoras na nossa vida, atos obsessivos no assediam. Mais uma pergunta aqui. Oi, boa noite.
falando disso, eu voltei, há uns 5 anos atrás, em 2014, eu fui mandada embora da empresa. E eu achei, assim, eu conversei com o advogado e falei, olha, foi isso, isso, isso. Ele falou, não, você está com tudo para poder mover uma ação contra a empresa trabalhista. Só que eu preciso disso, 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 disso. E eu sempre fui muito organizada com meus documentos, mas naquele momento eu comecei a ficar, eu falei, acho que eu estou louca. Eu pegava um documento para juntar com o meu advogado, daqui a pouco eu andava na casa, eu não sabia onde eu tinha posto. Isso poderia ser porque eu estava vulnerável, passando muito nervoso, e aí talvez eu estivesse desenvolvendo, abrindo campo para que esses espíritos me perturbassem, né? Até um dia que eu cheguei e falei assim, calma, você tem que manter calma e começar a prestar atenção, porque eu perdi as coisas que eram muito importantes, muito. E eu falei assim, nossa, eu devo estar ficando louca. Depois, passado isso, eu voltei ao meu normal, guardo os documentos, eu que organizo minha casa, que cuido das contas, e hoje eu estou bem. Mas eu passei por uma fase que eu falei, nossa, eu falei, trabalhei a vida inteira com um escritório, com coisa de documentos, eu nunca fiz isso. Entendi. Então eu acho que eu abri um campo para que aquilo fosse uma perturbação. Se nós pudéssemos... Imaginei. Eu entendi. É uma pergunta muito legal, inclusive. Se nós pudéssemos a todo momento ter aqueles aparelhos que os médicos têm para medir toda a nossa oscilação, de tudo que nós fazemos dentro de nós, excitação, circulação sanguínea, batimento cardíaco, sistema nervoso alterado, todo momento nós fazemos isso. E a espiritualidade no mal, o tema de hoje, obsessão, nos vigia e aguarda o momento em que nós cedemos condições exatamente para assédios e perturbações diversas. Porque ninguém tem condição de atingir ninguém, a menos que nós permitimos que sejamos atingidos. Por exemplo, se alguém me ofender, me humilhar, me ultrajar, problema de quem está me ofendendo, me humilhando, me ultrajando. Passa a ser problema meu quando eu me sinto humilhado, ultrajado, ofendido. A questão está no que eu sinto, não no que a pessoa faz para mim. Por quê? Porque eu não consigo mandar no que os outros fazem, entende? Eu consigo mandar no que eu faço. Eu consigo administrar, dominar o que eu faço. Então, muitas vezes, o que nos acontece? Diante das propostas e oportunidades da vida, diante das situações, diante da condição de uma promoção, diante da condição da falta do emprego, diante como é que eu me comporto diante do exercício. E se eu saio da minha vigília? Eu nunca posso me destemperar. Por isso que eu digo, a fé me liga a algo que eu não vejo, mas que existe, que é a força divina. A convicção daquilo, Paulo, a convicção daquilo que eu quero, com a certeza daquilo que eu não vejo, é a fé. E quando nós perdemos, quando nós entramos em dúvida, nós perdemos exatamente o quê? Essa ligação. E aí, nós fazemos o quê? Baixamos as nossas guardas, baixa a guarda, você vira uma pessoa de fácil acesso à espiritualidade do mal. Quando acontece isso? A todo instante, a todo momento, diante do nosso exercício no dia a dia. De acordo com o nosso rigor do horário, nós vamos interromper as perguntas, mas o Robson ficará aqui na mesa, ao término da reunião, por alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em particular para ele, por favor, Robson, suas considerações finais. Gratidão mais uma vez pela oportunidade do trabalho. Gratidão. Do fundo do coração, está aqui podendo dividir conhecimento, estamos falando sobre Jesus, os ensinos, adquirindo mais maturidade íntima, né? Gratidão. Agradeço a paciência de cada um dos senhores. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima vez, com a graça do bom Deus. Então, agora